Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam super bem, porque estamos começando mais um vídeo neste canal lindo de Jesus, amém? Amém, meu povo! E hoje vamos estar dando continuidade à nossa leitura diária do livro de Esther. E vamos falar sobre o capítulo 2 hoje. Então pegue sua Bíblia, se não dá para acompanhar com a Bíblia, vai escutando, vai assistindo. O importante é você receber a palavra de Deus no seu coração, amém? Então bora lá para o capítulo 2. O título do meu capítulo 2 aqui da minha Bíblia, está escrito o seguinte: O coração da rainha Esther. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeasse comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Agai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os quais foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Dassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem mãe, essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Agai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Agai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres, 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Agai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou muito de Esther e do que de qualquer outra moça. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real,
Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Ester, que, por sua vez, passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos da presença do rei. Amém? Antes de irmos para a reflexão, vocês têm que prestar muita atenção nesse capítulo 2, porque Mardoqueu não deixou ela falar a sua origem, que era a origem judia, certo? Ela era uma judia e Mardoqueu era um judeu, certo? E aqui também vocês podem ver que no último parágrafo do capítulo 2, é relatado que Mardoqueu impediu que o rei fosse assassinado por 2 dos oficiais deles, certo? E isso foi registrado no livro dos reis, certo? Tudo isso foi escrito no registro histórico na presença do rei, ok? Então, foi registrado isso que aconteceu, que Mardoqueu fez, certo? Que ele fez um favor ao rei, beleza? Então, agora a gente vai para a nossa reflexão, mas guarde isso que eu tinha dito, esses 2 tópicos, dela não falar da sua origem e dele salvar a vida do rei, falando que esses 2 oficiais estavam tramando contra a vida dele. Ok? Porque nos próximos capítulos, vocês vão entender o porquê disso. E vai ser sensacional, gente, eu tenho certeza, tá? Então, no capítulo 2, nós temos a seguinte reflexão. Siga as orientações de pessoas sábias e nunca pense que você sabe de tudo. Sempre tenha a humildade em seu coração para ser instruído pelos mais velhos e por pessoas sábias, ok? Então, nessa reflexão do capítulo 2, nós temos que prestar muita, mas muita atenção. Por quê? Porque a Ester, ela era cuidada por Mardoqueu. Mardoqueu seria um pai adotivo dela, mas era um primo, né? De parentesco ele era primo, mas ele era o pai de coração dela, um pai adotivo, certo? Então, neste momento, quando ela se tornou rainha, ela poderia muito bem falar assim, olha, agora eu sou uma pessoa independente, sou rainha, não preciso mais te escutar. Mas não, ela foi uma mulher muito sábia, porque como ele a criou, como ele sabia que ela poderia ter um futuro extraordinário, ela ainda escutava ele. Por quê? Porque ela ainda era uma moça e ele tinha muita experiência ainda. Então, nós temos que tomar esse exemplo. Siga as orientações dos mais velhos e de pessoas mais sábias, certo? Não orientações de qualquer pessoa, tá? De qualquer pessoa por aí, beleza? Conheça essa pessoa antes de você escutar os conselhos dela e saber o que fazer, beleza? Mas tenha cuidado com quem fica passando conselhos para você. Peça orientação a Deus, fala, Deus, isso daqui tá certo, fale comigo de alguma forma, beleza? E sempre escute os mais velhos, nunca pense que você sabe de tudo, porque ninguém sabe de tudo. Então, nós temos sempre que tomar cuidado, né, com quem ouvimos, beleza? E temos que tomar cuidado com quem nós pedimos o conselho. Então, tenha certeza com quem você vai conversar, beleza? E com quem você vai escutar. E não se acha melhor do que as outras pessoas, falando, porque eu já conquistei tudo da minha vida, não posso escutar mais ninguém. Eu escuto eu mesma, eu tô num patamar ótimo, certo? Então, não é bem assim que funciona. Então, sempre tenha humildade, escute os mais sábios, as pessoas mais velhas, que são pessoas confiáveis, ok? E guarde as instruções dela no seu coração, ok? Não fala, eu não preciso, eu já sei de tudo, beleza? Então, permaneça nessa humildade, permaneça escutando eles e sempre peça orientação a Deus e sempre esteja ligadinho ao Senhor. Amém? Então, neste momento, eu vou estar abençoando vocês com uma oração, beleza? Para encerrarmos a nossa leitura diária do capítulo 2 do livro de Ester, tá bom? Então, vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por cada um que está assistindo neste momento esse vídeo. Que teus anjos acampem aos seus redores, Pai. E que possamos ter sempre sabedoria e inteligência com quem nós vamos pedir conselhos, Pai. E com quem nós vamos escutar esses conselhos. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e discernimento com quem nós vamos conversar e com quem nós vamos escutar os conselhos.
E também, Pai, não nos deixe ser orgulhosos ao ponto de falarmos, não preciso de conselhos, eu sou autossuficiente. Porque nós temos que ter humildade em nosso coração, Pai, para sabermos que somos pessoas que falhamos, certo? E precisamos escutar as orientações de pessoas sábias, pessoas mais velhas do que nós, que sabem de mais coisas que nós, Senhor Jesus, e que possamos sempre ter a humildade em nosso coração de escutá-las, Pai, e guardar os conselhos dessas pessoas, Senhor Jesus. Cuida de nós e abençoe-nos, Pai, e nos oriente em tudo que vamos fazer. Cuida de cada pessoa que está aqui, Pai, ouvindo este vídeo, Senhor Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu povo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande beijo, um abração e até o próximo vídeo, que será lançado amanhã.